Você já percebeu que algo mudou em você antes mesmo de entender por quê? O caminho que ontem parecia certo agora aperta no peito. O projeto que você segurava com confiança, de repente parece frágil. Pessoas se afastam e portas que pareciam promissoras se fecham sem explicação. Se você está vivendo isso, respire primeiro. Não é necessariamente fracasso. Pode ser o começo de algo maior. Como Deus muda a sua direção para atingir conquistas surpreendentes? É possível que Ele esteja mexendo no que você tinha como garantido para que você possa entrar no que ainda não imagina. Eu quero que você segure essa imagem comigo, um jardineiro que poda a planta. Ele tira galhos aparentemente saudáveis, corta ramos que estavam no caminho da luz. A poda dói para a planta, mas é a poda que permitirá que ela cresça mais forte, mais ampla, com flores mais abundantes. O que parece perda é alinhamento. O que parece confusão é transição. O que parece atraso é proteção. Se isso toca você agora, se inscreva e curta este vídeo. Aqui formamos uma comunidade que caminha junto nesses processos. Quando falamos em redirecionamento divino, precisamos começar por entender onde a mudança tem origem, dentro de você. Muitas vezes, antes de qualquer circunstância externa se mover, há uma inquietação interior, uma sensação de desalinho, uma insatisfação com hábitos, com amizades, com motivações. Isso é importante. Deus muitas vezes muda primeiro o desejo, o gosto, o apetite do coração. Filipenses 2,13 diz que é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Antes de o contexto mudar, o nosso querer é afinado. Às vezes, a inquietação é um chamado para viver com mais honestidade, para abandonar um conforto que nos impedia de avançar, para aprender a responsabilidade que a próxima etapa exigirá. Não é fácil aceitar isso, porque a reação imediata é medo. Será que perdi o rumo? Ou será que Deus está me punindo? Existem tentações mentais que nos empurram para interpretações dramáticas. Mas a Escritura nos dá perspectivas práticas. Salmos 32,8 diz que eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te aconselharei, tendo por ti atenção. Isso não remove a dor do processo, mas afirma uma presença que orienta. Provérbios 16,9 nos lembra que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Ninguém está isento de planejar. Deus o redireciona com sabedoria. Eclesiastes 3,11 declara que ele fez tudo belo no seu tempo e pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, o que indica que há um tempo certo para cada coisa e que o redirecionamento pode estar obedecendo a um relógio que nós não vemos. Permita que eu diga algo com ternura pastoral. Redirecionamento não é sinônimo de reprovação automática. Nem todo fechamento é punição. Muitas portas se fecham porque entregaríamos aquilo que não suportaríamos, ou porque aquele caminho nos manteria distantes do propósito mais amplo. Ainda assim, não podemos cair numa postura passiva, acreditando que tudo é definido sem nossa participação. Discernimento, oração, conselho pastoral e responsabilidade são parte do processo. Deus pode direcionar, mas Ele trabalha com corações livres e com escolhas humanas. Por isso, se você sente portas se fechando, investigue, ore, converse com irmãos maduros, avalie suas atitudes. Não ignore sinais, mas também não se entregue ao desespero. Vejamos 3 formas pelas quais esse redirecionamento se manifesta na prática e como podemos respondê-las de modo que Deus nos use para conquistas surpreendentes. Primeiro, fechamento de portas como proteção. Imagine uma porta que se fecha com força. Na hora, parece uma barreira, um empurrão para trás. Mas compreenda, algumas portas se fecham para evitar que entremos em situações que nos consumiriam mais adiante. Talvez o projeto que falhou teria exigido recursos emocionais que ainda não temos. Talvez a parceria que acabou refletia uma incompatibilidade de valores que só se tornaria clara mais tarde. Não é garantido nem absoluto, nem toda perda é proteção, mas frequentemente há por trás da porta fechada uma mão que nos conduziu para um lugar seguro. Quando isso acontece, não caia na lógica de preciso ter tudo de volta imediatamente. Ao invés disso, pergunte: o que preciso aprender? Que atitude devo abandonar? Que medo devo enfrentar? A proteção divina vem acompanhada de preparo humano.
Aprenda a ver a perda não apenas como um vazio, mas como um espaço que Deus está abrindo para te colocar numa posição nova. A vida espiritual tem ritmos, espaço para cura, espaço para formação, espaço para reorientação. Essa pausa é funcional. Não festeje a perda, acolha o que vem com humildade e coragem. Segundo, pausas divinas como preparação. Há momentos em que tudo parece parado, silêncio nas portas, respostas que demoram, dias que passam sem mudanças visíveis. A pausa é desconfortável porque nos deixa com a nossa ansiedade. Porém, há uma lógica formativa no tempo de preparação. Pense no metal que precisa ser aquecido antes de ser moldado. Pense no atirador que afina a mira antes de disparar. Deus usa tempos de espera para fortalecer nossa fé, para limpar motivações egoístas, para amadurecer paciência e caráter. Essa preparação é essencial se o objetivo é uma conquista que suporte responsabilidade e administração. Eclesiastes 3:11 nos lembra que tudo tem seu tempo. Use essa verdade para resistir à pressa. Em vez de tentar empurrar a mudança com esforços desordenados, permita que a espera trabalhe em você. Cultive disciplina, estude, ore, reúna-se à comunidade. Desenvolva habilidades emocionais, paciência, prudência, autocontrole. Conquistas surpreendentes não são apenas sobre oportunidade, são sobretudo sobre capacidade para sustentar o que chega. Deus não apenas abre portas, Ele prepara as mãos que precisam segurar o que Ele dá. Terceiro, troca de círculos como reposicionamento. As pessoas ao nosso redor moldam quem nos tornamos. 1 Coríntios 15:33 alerta que as más companhias corrompem os bons costumes, e essa observação é prática. Amizades, conselhos, ambientes definem as referências que nos guiam. Às vezes, Deus afasta quem nos atrasa e coloca novos convites comunitários ao nosso redor. Outras vezes, nós mesmos precisamos fazer escolhas saudáveis. A mudança de círculo pode ser sutil, um convite que não chega mais, uma afinidade que se dissipa, e pode ser dolorosa porque envolve laços afetivos. Mas considere, o redesenho da sua rede social pode estar abrindo espaço para pessoas que te desafiem a crescer em integridade e propósito. Trocar de círculo não significa cortar relações com falta de compaixão. Significa priorizar lugares onde a vocação, a fé e o caráter são alimentados. Procure pessoas que te motivem a orar mais, que exijam honestidade, que te convidem ao serviço. E quando alguém sai, não conclua rapidamente que é castigo. Às vezes é soltura. Às vezes é permissão para você caminhar leve rumo ao próximo nível. Enquanto descrevo isso, quero que você observe um movimento interno. Mudança de percepção antes de mudança de circunstância. Deus muda o desejo, o gosto, a disposição. Você passa a rejeitar aceites que antes eram normais. Você começa a recusar atalhos. Você sente aversão ao que antes parecia doce. Esse é um indicador valioso de que há um trabalho interno acontecendo. E à medida que o seu interior se alinha, o exterior finalmente se ajusta. Não é mágico, é uma transformação que envolve cooperação sua, oração, obediência, preparação e a ação de Deus. Para sustentar essa compreensão, voltemos a princípios bíblicos que amparam a ideia de orientação e soberania dentro da responsabilidade humana. Salmos 32:8, que mencionei antes, oferece conforto. Deus orienta. Provérbios 16:9 reafirma que nossos planos são dirigidos por mãos divinas, sem anular a nossa participação. Filipenses 2:13 reforça que Deus opera em nós o querer e o realizar. Romanos 11:36, que diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, nos lembra que há propósito firmado em Deus, que mesmo nos desvios humanos, busca realinhar o nosso caminho. Essas escrituras não nos colocam em passividade fatalista, mas em parceria dinâmica. Deus orienta, nós obedecemos. Deus prepara, nós nos preparamos. Deus fecha portas, nós procuramos ver o aprendizado e pedir discernimento. Permita-me agora oferecer alguns sinais práticos para você identificar o que está acontecendo quando sente que a direção mudou. Primeiro sinal, paz interna que surge apesar do caos externo. Se você tem uma calma que não é resignação, mas confiança, preste atenção. Isso costuma ser um indicador de alinhamento. Segundo sinal, retirada gradual de oportunidades que alimentavam apenas o ego.
Terceiro sinal, novas convicções sobre prioridades. A fé, a família, o serviço, a integridade passam à frente de ganhos imediatos. Quarto sinal, portas que se fecham e, em seguida, novas portas que solicitam responsabilidade e caráter. Quando reconhecer esses sinais, o que fazer? Não se isolar. Busque aconselhamento. Discernimento comunitário é vital. A Bíblia não nos convida a caminhar sozinhos. Ela nos chama a comunidade, que verifica, que canta, que repreende e que conforta. Se você está em dúvida, procure um irmão maduro, um pastor, um mentor, que possa ouvir sem julgar e ajudar a interpretar os sinais. Combine isso com oração sincera. Peça clareza e coragem para obedecer ao que vier. Agora quero falar com você candidamente sobre duas armadilhas que precisam ser evitadas. A primeira é a idolatria do conforto. Não troque uma relação de comodidade por uma busca por significado. Às vezes, o redirecionamento pede que você abandone um lugar seguro para entrar numa responsabilidade que assusta, mas que corresponde ao chamado. A segunda é a tentação de interpretar qualquer dificuldade como sinal divino, sem avaliar fatos. Nem toda dificuldade é de Deus. Algumas são consequências de escolhas erradas, erros de gestão ou influências prejudiciais. Misture não. Combine oração com ação, sensibilidade com prudência. Chegamos então ao ponto emocional, a entrega. Se o propósito do redirecionamento é preparar você para conquistas surpreendentes, conquistas de caráter, de missão, de impacto, isso exige entrega. Entrega não é desistência impotente. Entrega é reconhecer limitações humanas e abrir espaço para a ação de Deus. É confiar, mas também agir com responsabilidade. Vamos orar juntos agora. Não é uma fórmula, é um momento de entrega. Se puder, incline o coração. Senhor nosso Pai, nós nos achegamos com humildade. Reconhecemos que muitas vezes seguramos com força aquilo que precisamos soltar. Pedimos que o Senhor nos mostre com clareza e ternura o que precisa ser podado. Ensina-nos a distinguir perda de proteção, confusão de transição, atraso de preparação. Senhor, opera em nós o querer e o efetuar. Prepara nosso coração para a missão que nos espera. Dá-nos coragem para abandonar caminhos que nos acomodam e sabedoria para discernir entre tempestade e direção. Sustenta-nos enquanto aprendemos a esperar pelo tempo certo. Refina-nos para que, quando a nova porta abrir, possamos entrar com mãos limpas, mente clara e propósito estabelecido. Dá-nos olhos para ver as pessoas que o Senhor coloca ao redor como instrumentos de crescimento e sabedoria para buscar conselho quando não entendemos. Nós te entregamos nossas agendas, nossos medos, nossos sonhos. Molda-nos, Senhor, para que as conquistas que venham sejam fruto do teu mover e da nossa obediência. Em entrega e confiança nós oramos. Amém. Depois dessa oração, quero deixar alguns convites práticos para os próximos dias. Primeiro, faça um inventário pessoal. Escreva 3 coisas que você precisa abandonar e 3 atitudes que deve cultivar para entrar no novo nível. Segundo, procure uma pessoa de confiança e compartilhe o que você tem vivido. O processo fica mais claro quando falado. Terceiro, comprometa-se com uma disciplina espiritual concreta. Ler um capítulo da Bíblia por dia, orar com intencionalidade pela manhã, participar de uma pequena comunidade de estudo. Pequenos passos consistentes multiplicam-se. Lembre-se, conquistas surpreendentes não são acidentes. Elas costumam ser o resultado de um processo, interno e externo, onde Deus dirige e nós cooperamos. Não se trata de promessas fáceis sobre prosperidade material. Trata-se de uma promessa de parceria com aquele que nos forma para a missão. Quando Deus muda sua direção, Ele não está apenas rearranjando circunstâncias. Ele está elevando sua capacidade. É como dar ferramentas melhores a quem será encarregado de um grande projeto. A responsabilidade cresce, mas também a capacidade concedida aumenta. Antes de encerrar, quero reafirmar as frases que eu quero que permaneçam com você. O que parece perda é alinhamento. O que parece confusão é transição.
O que parece atraso é proteção. Guarde isso, memorize isso, repita quando a ansiedade apertar. E quando a dúvida voltar, volte a estas palavras e às Escrituras. Salmos 32:8, que promete instrução. Provérbios 16:9, que nos lembra da direção do Senhor. Filipenses 2:13, que assegura a obra divina em nós. Busque também Romanos 11:36, para lembrar que existe propósito por trás de tudo, ainda que o propósito não anule sua responsabilidade. Agora, se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que está em transição. Compartilhar essa palavra pode ser exatamente o suporte que outra pessoa precisava para não entrar em desespero. Há um material complementar no comentário fixado com reflexões e perguntas para apoio pessoal e em grupo. Confira lá se quiser aprofundar. Se ainda não é inscrito, clique em inscrever-se para receber palavras que alinham o coração com Deus e com sua missão. Eu termino com um convite. Confie no redirecionamento, mas não sem discernimento. Entregue-se à preparação, mas não sem ação. Espere em Deus, mas com mãos prontas para trabalhar. Deus muda direções para que possamos atingir conquistas surpreendentes. Conquistas que não apenas nos elevam, mas que servem a um propósito maior. Vá em paz e que o Senhor te fortaleça no caminho.